O fato da própria Bíblia, nas páginas do Novo Testamento, chamar a igreja de que ela mesma é a igreja do Senhor, que ela é o templo do Senhor, que ela, a igreja, e cada membro individualmente ser chamado por Pedro, né? Na primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, vamos já ler esse texto, com Pedro chamar de vós sois as pedras vivas, né? Sois pedras vivas, e essas pedras vivas juntas, né? Elas constroem, formam o templo vivo, o edifício vivo para a morada do Deus vivo. O fato das páginas do Novo Testamento, dos textos bíblicos do Novo Testamento, mostrarem a igreja dessa forma, isso tira a necessidade da igreja de se reunir como igreja, de se congregar como igreja. E vou mais além, isso tira o dever, né? Exclui o fato de a Bíblia nos chamar agora de igreja do Senhor. Nós somos igreja, não o prédio, mas nós somos igreja. Nós somos o templo, as pedras vivas que compõem o edifício vivo para a morada do Deus vivo. Isso aí tira esse dever, essa necessidade de se reunir. Recentemente um pastor disse: o Novo Testamento não vê a igreja como prédio. São declarações de um pastor, né, que falou recentemente na internet. O Novo Testamento não vê a igreja como prédio, como local de reunião, de culto. Para o Novo Testamento, a igreja é uma comunidade viva, diz ele. É um edifício vivo e cada pessoa é uma pedra viva deste edifício vivo. Né? Ele cita 1 Pedro 2,5, né? Pedro diz: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Isso aí. Então, todas essas declarações, né? Estou aqui sintetizando, pegando algumas falas dele. E ele continua: o Deus vivo habita numa casa viva, num edifício vivo, num templo vivo, onde cada pessoa é uma pedra viva deste edifício. E ele chega até a dizer que um pastor que estava lutando pelo seu direito de culto, que devido à pandemia, o tempo que nós estamos vivendo, né, foi proibido esse pastor foi proibido de realizar culto, e esse outro pastor que eu estou citando aqui, que trouxe essa declaração sobre o Novo Testamento, ele disse que esse pastor está equivocado. Ele não entendeu a mensagem bíblica do que é a igreja no Novo Testamento, do que a Bíblia fala. Então, ele conclui dizendo que nós podemos agora adorar a Deus, cultuar a Deus, em qualquer lugar, de qualquer jeito e até pela internet. É a grande questão, né? Então, fica a pergunta aí, né? O fato da Bíblia trazer esses textos, esses aqui e outros que ele não falou, né? Que tratam a igreja como ela mesma sendo a igreja, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, né? Que nós somos o templo, morada de Deus, né? Que Deus mora em nós pelo seu Espírito, né? E tem outros textos. O fato disso aí tira o dever da gente, vamos dizer assim, a necessidade de se reunir como igreja, de se congregar. E o que a Bíblia diz, né? É importante você, nós, fazermos uma pergunta. Nós vamos observar a Bíblia, o que ela diz tão claramente, ou teologias, ideias, entendimentos, né? Análises de pessoas que dizem, devido ao tempo, devido a isso, e aí usam tanta coisa. Nós vamos seguir essas pessoas ou o que a palavra diz? A verdade, é preciso a gente entender que Deus nos deixou a sua palavra. E a gente fala tanto que a palavra de Deus é a nossa regra de fé, né? De prática, de vida, de fé, de prática. Ela norteia, ela é quem diz como o cristão deve viver, né? Nossa regra de fé e prática de vida cristã. Se fala tanto isso. Então eu quero trazer aqui alguns textos da Bíblia sobre o que a Bíblia diz. E mais, sendo mais claro, como os cristãos entenderam essa mensagem? Porque essa mensagem que a igreja agora, ela é a igreja do Senhor, ela é o templo do Senhor, pedra viva que juntos, né, compomos esse edifício vivo para a morada de Deus, né, para a habitação de Deus. A
A igreja primitiva, essa igreja de Atos, essa primeira igreja registrada na Bíblia, ela recebeu essa mensagem. Então, nada melhor do que observarmos como eles entenderam essa mensagem, como eles viram essa mensagem, como eles viveram, porque eles receberam essa mensagem primeiro do que nós. E a nós também foi passada através agora das páginas da Bíblia Sagrada. A eles, né? E vamos ver como eles viveram. E vamos ver alguns textos aqui. Eu queria que você acompanhasse, eu vou tentar colocar todos aí, né? Primeiro, né? Eu vou colocar aqui e vou colocar até os prós e os contras, né? E aí sempre focado naquela pergunta, a igreja tem necessidade de se reunir como igreja? Haja vista ela ser a igreja, ela ser o templo, ela ser essa pedra viva, né? Compor pedras vivas individualmente, cada um de nós, e junto compomos esse templo, esse edifício vivo para a morada de Deus, né? Então, vamos ver o que a Bíblia diz, como é que é a igreja dos primeiros dias, e é essa igreja que nós devemos imitar, o modelo, o exemplo, né? Então, olha, o primeiro texto que eu trago é Atos 2,46, ó. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O primeiro texto é muito usado, mas alguém diz, não, é porque a igreja dos primeiros dias, de Atos 2, né, ela ainda está se desvinculando daqueles costumes judaicos, aquela coisa toda, né, e aí então é por isso, mas aqui o texto já começa a dizer, eu já entendo dessa forma, né, como eles viviam, todos, ó, diariamente, todos os dias, eles estavam perseverando no templo, em Jerusalém, claro. Mas então vamos avançar. Tiago 2 é outro, a gente avança mais um pouco. Alguns estudiosos, né, dizem que o Tiago foi escrito em 44, 46, por aí assim, da era cristã, né? Então olha o que Tiago vai dizer. Tiago fala alguma coisa sobre congregar, capítulo 2. Vou colocando o texto aí. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele está tratando aqui a questão da acepção das pessoas, da prática de vida dos cristãos, né, que faziam acepção de pessoas, rico para cá, pobre para lá, né? Mas ele acaba dizendo, ao versículo 2, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro dos dedos em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, e aí ele vai continuar dizendo, né? Tratar bem o que é rico e o que é pobre. Senta aí, rapaz, senta aí. Ele está tratando de um assunto, mas acaba dizendo outro. Se entrardes, olha lá, ó, se portanto entrar na vossa sinagoga, ele está mostrando que a igreja aqui, no tempo de Tiago, já mais de uma década depois, né, de Cristo ter ido ao céu, a igreja está mais de uma década vivendo na terra, né, e se congregando. Vê que ele está citando, olha, se vocês estão lá congregando, porque era normal se congregar, essa igreja que entendia que ela era a igreja de Deus, que ela mesma era o templo do Senhor, ela se reunia, está mostrando aqui. Pastor, mas sabe, aqui é 10 anos depois, 15, ainda está no começo, né? E aqui Tiago era judeu e tal. E nós vamos ver agora aqui gentios, vamos ver exemplo de pessoas que estavam distantes, e agora sob o ministério de Paulo, né? Que aqui já essas cartas escritas já 20, 30, 40 anos depois, que já teria dado tempo da igreja ter desvinculada, e o próprio Paulo, a gente sabe que ele lutou muito, né, para desvincular a igreja da questão dos costumes judaicos, né, de fazer a igreja entender que ela é a igreja do Senhor, ela não é um judaísmo aperfeiçoado, né? Então olha que ele escrevendo a Filemão, ele diz uma coisa interessante. Filemão, Paulo, prisioneiro, Filemão, capítulo 1, os versículos 1º e 2º. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Olha como ele termina o versículo 2. E a igreja que está em tua casa. Olha a referência que Paulo faz. E a igreja que está em tua casa. Isso mostra alguma coisa para você?
Ele não está dizendo aqui a igreja no sentido de, olha, tua família que está na tua casa, não. Porque aqui esse homem, ele sediava a igreja. E observe como essa expressão, essa forma de uso, igreja como um local, uma reunião, ela já começa a tomar corpo. E a igreja que está em sua casa, né? A igreja que está em tua casa. Por quê? Porque já sediava as reuniões, já aconteciam ali. Então ele dá a saudação para um e para outro, e a igreja que está em tua casa, o povo que está lá. Esse povo que era igreja, esse povo que era templo, aqui mostra que reunia em algum lugar. Mas vamos mais, Colossenses 4,15, olha lá. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia. Isso é Paulo escrevendo, já no final da carta. E também Ninfa. Isso aqui não se sabe ao certo se é um homem, uma mulher. E também Ninfa. E a igreja que se reúne em sua casa. Olhe na sua Bíblia aí, ó. Eu estou citando aí, estou colocando aí, ó. Colossenses 4,15. Olha o que Champlin diz, né? O comentarista Champlin. Olha, ele diz, ó. Nada sabemos dizer acerca desse homem ou mulher. Desse homem ou mulher. Se ele era homem ou mulher, porque fica essa questão devido ao nome, né? Exceto que ele ou ela residia em Colossos e que a comunidade cristã daquela localidade, ou pelo menos uma parte daquela comunidade cristã, se havia diversos agrupamentos, se é que havia diversos, né? O povo de Deus se reunia na casa dele ou dela. Se reunia, era uma realidade, eles se reuniam lá. Entendeu? Então, continuando. 1 Coríntios 16, 19, diz, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Áquila e Priscila, e Paulo diz, a igreja que está na casa deles. E eu entendo aqui, não é que eles moravam lá, é que se reuniam. Eles não tinham a liberdade que nós temos hoje de construir um templo para adorar. Então era nas casas. Mas a igreja tinha costume. A igreja entendeu que não podia parar de congregar, mesmo sendo igreja, mesmo sendo templo. Né? Isso é outra história, entender a diferença no espírito, do agir do Espírito de Deus, do manifestar da antiga para a nova aliança. Isso é outro assunto, né? A gente sabe disso, que agora ele veio e habitou e habita naqueles que são de Deus, né? Que receberam, que se achegaram a Deus por Cristo Jesus. Então vamos continuar. Primeiro, e aí, né? 1 Coríntios capítulo 14, são várias citações, mas eu vou colocar o 26 e o 34, são tantos, talvez o vídeo vai ficar grande e você talvez está lembrando de alguma aí, está até querendo me dizer, pastor, tem esse outro aqui, ó, o versículo 26, 1 Coríntios 14, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja feito tudo para edificação, quando vocês se reunirem. Aqui fala da prática da reunião, da prática da assembleia, do congregar. Agora, interessante é esse versículo 34. De novo, vou dizer que o assunto é outro, mas ele acaba mostrando como a igreja congregava. Olha o versículo 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Olha lá. Pastor, que é isso, mulher calada? Não, isso é outro assunto. Mas olha o que ele vai dizer, nas igrejas, porque era comum, aqui Paulo está falando aqui com o povo de Corinto, aqui não está falando da Judéia não, de Jerusalém, Corinto, povo gentil, as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Olha lá, porque não lhes é permitido falar, estejam submissas. É outro assunto, mas ele vai falar calado nas igrejas, porque era comum se reunir, se congregar. Isso nem passava pela mente daquele povo a ideia de sermos igreja, cada um para lá, outro para cá, outro para ali. Não mudou nada. Continuavam se reunindo como igreja. O que muda é a doutrina, né? E aí eu fui citando, né,
Por exemplo, a escola de Tirano. Paulo, ele ia nas sinagogas, pregava, e aí você vai ver Atos capítulo, eu quero até encerrar aqui Atos capítulo 19, né? Que Paulo entrou na sinagoga, o povo para pregar, ia aos sábados, e o povo começou a refutar, a perseguir. Aí olha a atitude de Paulo, ó, versículo 9, Atos 19, 9, né? Mas como alguns deles se endureceram, se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Quem era discípulo estava sendo instruído diariamente pelo seu líder, na escola de Tirano, né? Outra história também, né, desse homem, saber que escola é essa. Alguns dizem que era uma escola filosófica. Paulo tomou emprestado porque esse homem se converteu, alguém lá que era responsável, né? Mas veja bem como Paulo ele vê a necessidade da igreja estar reunida. Não, agora nós somos igreja, vou ficar em casa, vamos para cá, para lá. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Os cristãos não entenderam assim. Quem entende hoje é um teólogo, é um sábio, alguém por aí. Mas nós devemos olhar para as Escrituras, para a Bíblia. Está aqui, ó. E isso aconteceu durante 2 anos, o tempo que ele teve lá. Não é que ele parou, é o tempo que ele teve lá. De maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Por intermédio de Paulo se fazia milagres, sinais, prodígio, maravilha. Então eu encerro dizendo, nunca fez sentido, nunca passou pela mente dos cristãos, dos tempos bíblicos, que são os cristãos aqui, as igrejas modelo para nós, escritas para a gente observar como eles viveram, deixadas aqui como exemplo para nós, nunca passou na mente deles, nunca veio a ideia deles serem igrejas separadamente, né? Aqui, ó, mas hoje, mas naquele tempo, você vai ver aí, eu vou colocar o texto aí embaixo de Hebreus, tão citado, que o que citou os Hebreus lá no capítulo 10 vai dizer, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, já tinha alguém já querendo esse costume que tem hoje, alguém que não quer ir para a igreja, acha que não é necessário, e vem o conselho bíblico, não deixe de congregar, não deixe de se reunir como igreja, está lá escrito, e para que está escrito isso, né? Se eu posso negociar esse princípio, se eu posso agora, isso é perigoso, dizer, não, eu posso, então, ó, eu e você podemos olhar, por exemplo, bíblico, os modelos bíblicos, o que está escrito, ou não, achar que não, interpretar de outra forma. Agora isso é perigoso, porque ela está aqui para a gente seguir. Está aqui a nossa regra de fé, prática de vida e todos os textos do Novo Testamento. Pastor, mas em tempo de pandemia, lembra de Atos 12? Tempo de dificuldade, irmão, eu termino com esse texto. Agora eu me lembrei dele esses dias e estava pregando aqui, ensinando aqui na igreja. Atos 12, meu irmão, a igreja debaixo de uma severa perseguição, terrível perseguição de morte. A pandemia, alguém pode morrer quem está infectado. Olha aí o percentual de quem morre quem é. Naquele tempo não, morria mesmo. E em Atos 12 mataram logo Tiago, não tinha nem dúvida. E agarraram Pedro e deixaram para o dia principal da festa, para matar Pedro. Aí Pedro é libertado de madrugada pelo anjo e vai para casa. E ele procura um lugar, né? Tá lá o texto, leia lá. E ele vai para a casa da mãe de João Marcos e encontra os irmãos de joelho, juntos, reunidos, orando por Pedro. Olha, irmão, eu sei que não tinha internet naquele tempo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram, essas coisas, não tinha, mas tinha recado. Então, se pudesse, se eles não vissem valor em se reunir, se eles achassem que isso não era tão importante, se passasse na mente deles, ó irmão, na primeira vigília da noite, na segunda vigília da noite, tal horário, cada um na sua casa se reúne. E eles não estavam juntos, podiam entrar ali soldados romanos ou soldados do templo, prender, matar, fazer tanta coisa, irmão. E vem aquela ideia, não é melhor ser um crente vivo? Não, mas eles entendiam o valor. Vocês estão entendendo? E aí eu termino concluindo dizendo isso. O que está escrito, irmão, está escrito para nós observarmos. Ou não tem valor esses exemplos aqui? Ou eu posso negociar essas coisas porque um vento ruim soprou? Ou eu posso achar que isso é de menos valor, porque o tempo... Não! Olha o tempo que eles passavam, nem se compara, irmão. Era governo, era lei, era tudo. Soldado, era tudo para matar. Se achasse alguém reunido, irmão. E eles estavam lá. Então não podemos negociar, né? Isso aí fica um recado para nós.